Eu nunca vou esquecer o som do meu próprio riso naquela noite. A música alta, os copos brilhando, gente bonita demais para ser de verdade, e eu no centro de tudo, como se o mundo tivesse sido feito para me servir. Era minha festa de aniversário em Alphaville, num salão que parecia cenário de novela. Lustres enormes, mesa de doces assinada, DJ famoso, segurança na porta e aquele cheiro de perfume caro que gruda no ar. E sabe qual era a parte mais feia? Eu tinha um plano. Eu tinha convidado a Luana só para humilhar. Sim, eu escrevo isso e ainda sinto vergonha. Ela era uma jovem simples, trabalhava no hospital onde minha avó tinha passado uns dias. Eu tinha cismado com ela por nada, implicado por orgulho, por arrogância, por me achar do tipo certo e ela do tipo errado. E naquele círculo de amigos meus, onde a gente transforma a maldade em piada para não encarar o próprio vazio, alguém soltou: "Chama ela para sua festa, só para ela ver onde é o lugar dela." Eu ri. Eu concordei. Eu fui pior do que eu imaginava que podia ser. E aí, lá pela metade da noite, quando eu já estava com aquela coragem idiota que o álcool dá, eu olhei para o Caio e para o Bernardo e falei, com aquela voz de quem se acha esperto: "Fica esperto. A atração da noite está chegando." Eles riram. Eu me senti um rei. Foi quando o segurança veio até mim com o rádio na mão, a cara séria demais para o clima. "Senhor Renato, tem uma moça na portaria. Diz que foi convidada. Nome dela é Luana." Eu senti o coração acelerar, não de nervoso, mas de expectativa. Eu queria ver ela entrando deslocada, com roupa errada, andando sem saber onde pôr as mãos. Eu queria ver meus amigos fazendo aquelas caras, e eu queria salvar a situação, como se eu fosse generoso. Eu caminhei até perto da entrada, ajeitando o paletó com aquele sorriso de canto. E foi aí que tudo virou, porque a Luana não entrou sozinha. Ela entrou de braço dado com a minha avó, Dona Celina. Minha avó, que raramente aparecia em festas, que detestava esse tipo de ostentação, estava ali, de vestido azul simples e elegante, o cabelo preso com cuidado, a postura firme, o olhar cortante, e ao lado dela, a Luana. Não com luxo, não com exagero, mas com uma dignidade que paralisou a sala. Vestido discreto, maquiagem leve, o cabelo arrumado como quem se preparou para uma batalha que não era estética. Ela entrou olhando para frente, sem pedir licença com o olhar, sem baixar a cabeça. Foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo por um segundo. Meus amigos ficaram com o riso preso na garganta. Minha mãe, lá do fundo, travou o corpo. Meu pai, que conversava com investidores perto do bar, virou devagar, como quem pressente problema. E minha avó fez questão de atravessar o salão no meio, comigo parado feito um idiota, sem saber se eu abraçava, se eu fugia ou se eu virava criança. Ela parou na minha frente. "Renato," ela disse com a voz calma, mas pesada. "Eu soube que você convidou a Luana." Eu engoli seco. "Convidei, vó. Sim." Ela apertou o braço da Luana, como quem protege. "Então hoje você vai aprender a receber alguém de verdade na sua casa." Eu senti minhas mãos suarem. A Luana me olhou. Não tinha ódio, não tinha pedido de desculpas, não tinha vontade de agradar. Era um olhar reto, limpo, daqueles que não imploram espaço porque sabem que têm direito de existir. "Boa noite, Renato," ela disse. Só isso. E a minha avó, com o salão inteiro prestando atenção, soltou: "Essa moça aqui é a convidada de honra. E eu quero que todo mundo escute o que ela tem para dizer." Meu estômago virou. Naquele instante eu entendi. A humilhação que eu planejei não era mais minha. Era eu que estava com a garganta seca, a pele queimando, o orgulho desmoronando na frente de todo mundo. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Porque o que eu vivi naquela noite mexeu comigo de um jeito que eu nunca mais esqueci. Eu vi meu pai dar 2 passos na nossa direção, com aquele olhar de quem manda. Vi minha mãe tentando sorrir para disfarçar. Vi o Caio cochichando alguma coisa para o Bernardo, como quem não acreditava. E aí a minha avó virou um pouco o rosto e falou bem baixo, só para mim: "Se você tentar fazer graça com essa moça, Renato, eu juro que eu mesma vou te envergonhar do jeito que você merece." Eu tremi por dentro.
E quando eu pensei que não podia piorar, meu pai chegou e soltou com educação falsa. Mãe, o que é isso? Vamos conversar em particular. A Luana deu um passo à frente e antes que minha avó respondesse, ela disse: Não é em particular, não, é aqui. Do jeito que foi feito, foi aqui. Na hora, o salão inteiro ficou boquiaberto de verdade. E eu só consegui pensar uma coisa: o que essa menina veio fazer na minha vida? E foi aí que eu percebi que eu nem conhecia a Luana e que o que eu fiz com ela no hospital tinha criado uma ferida que estava prestes a sangrar na frente de todo mundo. E você, no meu lugar, teria coragem de encarar isso ou fugiria pela porta dos fundos? Para você entender como eu cheguei naquele ponto, eu preciso voltar algumas semanas. Voltar para o dia em que a minha avó, Dona Celina, passou mal e foi parar no hospital em São Paulo. Minha avó sempre foi a mulher mais firme da família. Mesmo depois de viúva, ela era a referência. Era daquelas que não se dobra fácil, mas também não levanta a voz à toa. Quando ligaram dizendo que ela tinha tido um pico de pressão e uma queda, eu larguei tudo e fui correndo. Só que eu fui correndo com pressa e com arrogância. Eu entrei no hospital como se fosse dono do lugar. E de certa forma, eu me achava. Meu sobrenome abria a porta, meu dinheiro fazia a gente sorrir. Eu tinha 30 e poucos anos, cargo na empresa do meu pai, um círculo de amigos mimados e uma vida onde eu nunca precisava esperar. No corredor, vi uma moça com crachá segurando uma prancheta. Ela me pediu com educação: Senhor, o senhor pode aguardar só um instante? A enfermeira está terminando o procedimento. Eu nem olhei direito. Eu não vou aguardar. É minha avó. Eu entendo, mas são protocolos. Eu senti aquilo como afronta. Você sabe com quem está falando? Ela respirou fundo e me olhou, sem medo. Eu sei que o senhor está preocupado, mas eu também estou trabalhando. Eu lembro do tom. Não foi desaforo. Foi dignidade. E isso me irritou mais do que se ela tivesse sido grossa. Depois, quando deixaram eu entrar, vi minha avó pálida, mas consciente. Ela segurou minha mão. Para de fazer cara de dono do mundo, Renato. Ela sussurrou. Aqui ninguém é dono de nada. Eu fingi que não ouvi. Nos dias seguintes, minha avó precisou de acompanhamento, fisioterapia leve, remédios, e ficou um tempo em observação. Eu ia e voltava, sempre apressado, sempre falando no telefone, sempre tratando tudo como resolvido. E foi ali que eu vi a Luana mais vezes. Ela era técnica de enfermagem, sempre pontual, sempre com o mesmo jeito cuidadoso. Eu vi ela ajeitar o travesseiro da minha avó, dar água, explicar o remédio, conversar baixinho. E o que me incomodava era o quanto minha avó gostava dela. Essa menina tem mãos de gente boa, minha avó disse uma vez quando a Luana saiu. Eu revirei os olhos. Vó, ela só está fazendo o trabalho dela. Minha avó me encarou. E você, está fazendo o seu? Aquilo me pegou, mas eu disfarcei. Um dia, eu cheguei mais cedo e vi minha avó conversando com a Luana no canto do quarto. Eu não ouvi tudo, mas ouvi uma frase que me deixou com a nuca quente. Dona Celina, eu não quero briga. Eu só quero que a verdade apareça um dia. Minha avó respondeu baixo. Eu sei, minha filha. Eu tenho culpa e medo. Eu parei na porta. Que verdade? Eu perguntei entrando. As duas se calaram. A Luana ajeitou o lençol e disse com calma. Nada não, senhor Renato. Coisa da vida. E saiu. Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu tinha a habilidade de empurrar qualquer desconforto para baixo do tapete. Eu preferia achar que era drama de gente simples do que encarar que podia ter algo real ali. Naquela mesma semana, eu estava num barzinho com o Caio e o Bernardo. Gente boa, do jeito errado. Os caras que riem de tudo, que transformam pessoa em objeto, que se alimentam do próprio ego. Eu contei da enfermeirazinha que tinha me enfrentado. Ah, não. Ela te peitou? Caio riu. Essas aí gostam é de aparecer? Quer apostar que se você chamar para sua festa, ela vem correndo? Bernardo provocou. Eu, querendo provar alguma coisa que eu nem sei o que, aceitei o jogo. Eu consegui o contato dela com um funcionário do hospital. Mais uma coisa feia que eu fiz. E mandei uma mensagem educada demais para o que eu sentia. Luana, aqui é Renato. Vou dar uma festa em Alphaville e gostaria que você fosse. Você e sua mãe, se quiser. Eu achei que ela ia ignorar.
ou responder agradecendo e recusando. Ela respondeu 2 horas depois. Eu vou. Seco, direto. E na mesma hora eu senti aquela sensação estranha, como se eu tivesse cutucado uma coisa que não era para cutucar. Mesmo assim, eu fui em frente, porque orgulho, quando manda, a gente obedece como um soldado burro. Os dias passaram. A festa foi sendo preparada. Minha mãe planejando lista, meu pai fechando negócios no mesmo evento, meus amigos excitados com a ideia de ver a menina do hospital no nosso mundo. E enquanto isso, minha avó melhorava, mas ficava mais pensativa. Em uma das visitas, ela segurou meu braço e falou firme: Renato, você anda fazendo coisa errada. Vó, do que a senhora está falando? Ela olhou para a janela. Você vai descobrir. E tomara que descubra a tempo de não virar um homem pequeno. Eu ri, sem graça. Se eu soubesse o que ela sabia, eu tinha sentado no chão daquele hospital. Porque no minuto em que a Luana entrou na minha festa com a minha avó, eu entendi que aquele jogo tinha terminado. E que tinha uma história enterrada na empresa do meu pai, prestes a vir à tona. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. Quando a Luana entrou no salão comigo travado feito uma estátua, eu vi meu pai chegando com aquele sorriso de reunião de negócios, o tipo de sorriso que não sente nada, só calcula. Mãe, vamos conversar? Ele insistiu, tentando pegar o braço da minha avó. Minha avó puxou o braço de volta, firme. Eu converso aqui mesmo, Augusto. Chega de esconder. Meu pai respirou fundo, como se tivesse paciência. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de ameaça educada. Com todo respeito, mãe, essa não é hora nem lugar para... A Luana interrompeu com a voz limpa, sem gritar. É sim, porque quando aconteceu, ninguém perguntou se era hora nem lugar. Só aconteceu. E a gente teve que engolir. O salão inteiro ficou numa atenção que eu nunca tinha visto. Quem estava comendo parou. Quem estava rindo fechou a boca. O DJ diminuiu o som por instinto. Minha mãe, Helena, veio com o copo na mão, tentando sorrir. Querida, você deve estar nervosa. Vamos ali, a gente conversa com calma. A Luana olhou para minha mãe como quem enxerga por trás da maquiagem. Eu não tô nervosa, dona Helena. Eu tô cansada. Eu senti meu peito apertar. Eu não sabia de quê, mas era como se eu estivesse vendo alguém que eu subestimei tomar o próprio lugar no mundo. Meu pai tentou manter o controle. Luana, certo? Olha, se você tem alguma questão, a gente resolve pelos canais certos. Não precisa... Canais certos. Ela repetiu e deu um meio sorriso triste. Foi por canal certo que minha família pediu ajuda quando meu avô morreu numa obra da construtora Almeida? Meu pai travou por um segundo que entregou tudo. Eu senti meu sangue gelar. Que história é essa? Eu perguntei, sem conseguir segurar. Minha avó me olhou e eu vi dor nos olhos dela. Depois eu te explico, meu filho. A Luana respirou fundo. As mãos dela tremiam um pouco, mas ela manteve a postura. O nome do meu avô era Sebastião Ferreira. Ele morreu num acidente de trabalho numa obra de vocês, há anos. Minha avó ficou com 3 filhos para criar. A empresa fez o quê? Pagou uma mixaria, empurrou papel, disse que ele não usava equipamento, como se a culpa fosse dele, e sumiu. Eu ouvi um burburinho, gente falando baixo, gente olhando para o meu pai como se fosse novela. Meu pai endureceu a mandíbula. Eu não vou discutir isso aqui. A Luana assentiu. Não vai mesmo, porque não é discussão, é verdade. Ela virou um pouco o corpo, apontou para o salão, para o luxo, para os copos. Tá vendo isso aqui? Eu não vim para conhecer o mundo de vocês. Eu vim porque cansei de ver minha mãe se matando de trabalhar, cansei de ver a gente contando moeda, cansei de ouvir que pobre tem que aceitar, e porque eu sei que tem coisa escondida. Minha mãe tentou reagir. Isso é uma acusação gravíssima. Minha avó, então, levantou a voz pela primeira vez, e eu juro que o salão tremeu. Gravíssimo foi o que vocês fizeram, Augusto. Gravíssimo foi o que eu deixei acontecer por medo de briga dentro da família. Meu pai encarou minha avó. A senhora não sabe o que está dizendo. Ela deu um passo à frente. Eu sei, sim, eu sei das indenizações por fora. Eu sei dos papéis que sumiram. Eu sei das ameaças veladas.
E eu sei que essa menina tem algo guardado, que eu mesma pedi para ela não mostrar até eu ter coragem. Eu senti minha boca secar. Vó, a senhora está falando sério? Ela me olhou, como quem pede perdão com os olhos. Renato, eu falhei, mas hoje eu não vou falhar de novo. A Luana abriu a bolsa e tirou um envelope pardo. Só de ver aquilo, meu pai mudou de cor. Você está ameaçando minha família? Ele disse, baixo, perigoso. A Luana levantou o envelope na altura do peito. Eu não estou ameaçando. Eu estou devolvendo o que vocês tiraram. Nome, história, dignidade. Eu olhei para os meus amigos. O Caio estava branco. O Bernardo não conseguia nem sustentar a pose. E foi aí que eu entendi a dimensão do meu pecado. Eu chamei aquela mulher para humilhar e trouxe para dentro da minha festa a verdade que a minha família enterrava há anos. Meu pai se aproximou, tentando arrancar o envelope da mão dela. Minha avó entrou no meio, firme. Encosta nela para você ver, Augusto. O silêncio foi tão pesado que eu ouvi o ar condicionado. Meu pai parou, olhou ao redor. Percebeu que tinha gente gravando com o celular. Percebeu que tinha reputação ali. E ele, que sempre controlou tudo, ficou pela primeira vez sem chão. Ele se virou para mim como se eu fosse parte do problema. Renato, leva sua avó para dentro, agora. Eu fiquei parado. Pela primeira vez na vida, uma ordem do meu pai não encaixou dentro de mim como costume. Eu olhei para Luana. Eu vi uma lágrima presa no canto do olho dela, mas ela não deixava cair. Eu só quero conversar direito, ela disse. Sem mentira, sem compra, sem ameaça. Eu tentei falar alguma coisa, mas minha voz não saiu. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as máscaras caíram, eu descobri que meu pai não temia escândalo. Ele temia uma coisa pior, a prova que a Luana carregava no envelope. E o que minha avó me contou em seguida mudou a imagem que eu tinha da minha família para sempre. A festa acabou do jeito mais estranho possível. Gente indo embora rápido, cochichando, olhando para trás. Minha mãe mandando os funcionários recolherem copos como se limpeza apagasse humilhação. Meus amigos sumiram, cada um com sua covardia. E eu fiquei ali, no meio do salão que parecia grande demais, ouvindo só o eco do que tinha acontecido. Meu pai trancou a cara e mandou todo mundo para a sala menor da casa, onde ele resolvia assunto de família. Minha avó sentou no sofá como se fosse dona do tempo. A Luana ficou de pé, perto da porta, como quem não confia em ninguém. E eu fiquei no meio, sem saber em que lado meu corpo pertencia. Meu pai falou primeiro, num tom baixo, controlado. Luana, eu vou ser direto. O que você quer? Quanto? Eu vi a Luana fechar os olhos por um segundo, como se já tivesse ouvido isso a vida inteira. Eu quero que o nome do meu avô seja limpo. Eu quero que minha mãe pare de carregar essa dor sozinha. Eu quero que a empresa assuma o que fez. E eu quero que quem apagou essa história responda. Meu pai riu sem humor. Isso não existe. Acidente acontece. Minha avó bateu com a mão no braço do sofá. Acidente acontece quando há cuidado e mesmo assim dá errado. O que aconteceu foi negligência e depois foi mentira. Minha mãe, nervosa, tentou apaziguar. Celina, pelo amor de Deus. Minha avó virou devagar. Pelo amor de Deus, nada, Helena. Não usa Deus para encobrir o que é sujo. Eu senti um choque com aquilo, vindo dela, tão religiosa do jeito dela, tão de acender vela e rezar baixinho. Mas era exatamente por isso. Ela tinha fé, não tinha cinismo. Meu pai se levantou. Mãe, a senhora não sabe as consequências disso. Isso derruba a empresa. Isso derruba a família. Minha avó levantou também, e eu juro que ela parecia maior do que ele. Família não é empresa, Augusto. E se a sua empresa só fica de pé com mentira, talvez ela mereça cair. O ar ficou pesado. Meu pai apontou para Luana. Você tem algum documento? Alguma prova? Porque palavra não basta. A Luana olhou para ele e abriu o envelope devagar. Tirou cópias. Tirou uma carta antiga. Tirou um relatório com assinatura. Isso aqui foi entregue para minha avó por um homem que trabalhou na obra. Ele guardou porque tinha medo. E ele cansou de ter medo. Ele me procurou depois que viu meu nome no hospital. Quando soube que eu cuidava da sua mãe, ele disse que era um sinal para devolver o que era verdade. Eu olhei aqueles papéis e não entendi tudo, mas entendi o suficiente para ver meu pai endurecer. Isso é falso.
Ele disse rápido. Minha avó deu um passo. Não é, não. Eu reconheço a assinatura. Eu reconheço o jeito que vocês resolveram problemas naquela época. Eu senti um nó na garganta. Vó, por que a senhora nunca falou isso? Ela me olhou com um cansaço antigo, porque eu tinha medo de destruir meu filho. Porque eu achei que ia mudar ele com o tempo. Porque eu fui covarde. E a culpa me comeu por dentro, Renato. Minha mãe levou a mão à boca, assustada, como se fosse novidade para ela. Eu olhei para ela e vi pânico, não compaixão. Meu pai respirou fundo, tentando virar o jogo. Luana, você não sabe onde está se metendo. Isso aqui não é filme. Você vai se machucar. A Luana respondeu firme. Eu já me machuquei a vida inteira. Vocês só não viam. Meu pai então olhou para mim. Renato, você trouxe essa menina aqui. Eu engoli seco. Eu convidei. Sim. Ele chegou perto, bem perto. Então você vai consertar. Você vai mandar ela embora e vai esquecer isso. Porque se isso sair daqui, você vai perder tudo. Eu senti um gelo na espinha. Perder tudo. Na minha cabeça, tudo era conforto, status, minha vida pronta. Só que naquele momento, olhando para Luana, eu comecei a entender que tudo também podia ser caráter. Minha avó segurou meu rosto com a mão, devagar. Meu neto, você vai escolher hoje que tipo de homem você é. A Luana, então, fez uma coisa que me desmontou. Ela guardou os papéis de volta. Eu não vim para fazer escândalo aqui dentro. Eu vim para vocês olharem na minha cara e entenderem que eu não sou lixo. Eu vou embora agora. Amanhã eu procuro um advogado e eu vou até o fim. Ela virou para sair. Eu fui atrás, quase sem pensar. Luana, espera. Ela parou na porta sem virar. O quê? Eu senti a voz falhar. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Ela virou finalmente e me olhou como se medisse minha alma. E o que você sabia, Renato? Que eu era pobre? Que eu não era do seu mundo? Isso você sabia bem. Eu senti aquilo como um tapa. Eu fui um idiota, eu disse. E foi a primeira vez que eu falei isso sem ironia. Ela assentiu, simples. Foi. Mas idiota a gente ainda consegue perdoar. Covarde, eu não sei. E saiu. Eu fiquei ali parado, com a frase dela queimando. Dentro de casa, eu ouvi meu pai gritar meu nome. Eu sabia. A guerra tinha começado. No dia seguinte, eu fui atrás da Luana no lugar onde ela morava. E quando eu entrei naquele bairro, eu entendi que eu não conhecia o Brasil de verdade. E foi ali que ela me deu uma condição que mudou meu destino. Eu demorei uma noite inteira sem dormir. Eu andava pela casa grande como um fantasma, ouvindo o silêncio caro da minha família. Minha mãe chorava num quarto, mas eu não sabia se era culpa ou medo de escândalo. Meu pai falava ao telefone, baixo, com alguém que eu não reconhecia a voz. E minha avó ficou sentada na poltrona, rezando baixinho, como se pedisse força para enfrentar o próprio filho. Eu só conseguia ver a Luana saindo pela porta com aquela frase: covarde, eu não sei. De manhã, eu peguei o carro e fui atrás dela. Eu tinha o endereço porque, dias antes, eu tinha me achado no direito de saber tudo sobre ela. Mais uma vergonha. O GPS foi me puxando para uma São Paulo que eu fingia que não existia. Saí de avenidas limpas e cheias de árvore, peguei vias mais apertadas, vi comércio simples, vi gente no ponto de ônibus, vi criança com uniforme, vi vida. Cheguei no Capão Redondo. A rua era estreita, casa colada em casa, um portão de ferro aqui, uma bicicletinha encostada ali. Não era miséria de filme, era vida real. Era o Brasil que trabalha. Eu estacionei sem saber nem como descer. Quando eu bati palma no portão, uma mulher apareceu. Rosto cansado, mas olhos atentos. Pois não? Eu procuro a Luana. Eu sou o Renato. O rosto dela mudou. Ah, você. O tom não era de fã, era de mãe protegendo filha. Ela não tá no trabalho. Eu senti o peso do julgamento e eu merecia. Eu posso esperar? Ela me olhou de cima a baixo, como se visse o que eu era. Um homem que sempre teve tudo. Pode, mas aqui dentro da casa não. Espera aí fora mesmo. Eu assenti. Sentei no degrau da calçada como um menino de castigo. E pela primeira vez, eu senti vergonha do meu carro importado naquele lugar. Vergonha do meu relógio, vergonha do meu cheiro.
Um menino apareceu no portão, curioso. Era magrinho, olhar vivo. Mãe, quem é? Ninguém, Diego. Entra. Diego, o irmão dela. Eu lembrei de ela mencionar, no hospital, meu irmão, uma vez, quando atendeu uma ligação correndo. Eu não tinha dado importância. O tempo passou. Sol quente, vizinhos olhando. Eu ali, tentando manter postura, mas por dentro, pequeno. Quando a Luana chegou, foi com uma mochila nas costas e uma sacola de mercado na mão. Ela me viu e parou na hora. O que você está fazendo aqui? Eu levantei devagar. Eu vim conversar. De verdade. Ela riu sem alegria. De verdade? Agora? Eu errei com você. Eu errei muito. Eu quero tentar consertar. Ela abriu o portão e entrou. Eu achei que ela ia me deixar ali. Mas ela voltou e ficou na frente, do lado de dentro, me olhando por entre as grades. Fala. Eu respirei fundo. Eu não sabia dessa história do seu avô. Eu não sabia do que meu pai. Não sabia porque nunca quis saber. Ela cortou. Porque para você, pobre é paisagem. É isso ou não é? Eu senti a pancada. Era. Eu tô tentando enxergar agora. Ela me mediu. E por que você tá tentando? Culpa? Medo? Paixão? Eu fiquei sem resposta por um segundo. A palavra paixão me assustou porque, no fundo, tinha alguma coisa diferente nela que me puxava, mas eu não queria usar isso como desculpa bonita. Eu tô tentando porque eu fiquei com vergonha de mim, eu disse. E porque minha avó, ela me olhou como se eu fosse um estranho. Eu não quero ser esse cara. Ela ficou em silêncio. Lá dentro, eu ouvi o barulho de panela, cheiro de feijão no ar, vida acontecendo. E eu ali, com um nó na garganta, como se eu fosse o intruso no mundo real. Ela abriu o portão só o suficiente para sair e ficar na calçada comigo. Renato, eu não preciso de pedido de desculpa bonito. Eu preciso de atitude. Então me diz o que eu faço. Ela apontou o dedo para o meu peito, sem encostar. Primeiro, para de achar que você é salvador. Eu não quero ser resgatada. Eu quero respeito. Segundo, se você vai se envolver nisso, você vai perder coisas, porque seu pai não vai deixar barato. E eu não vou carregar você nas costas quando você cansar. Eu engoli seco. Eu não vou cansar. Ela sorriu triste. Todo mundo diz isso no começo. Eu vi o Diego na janela olhando a gente. E vi a mãe dela, Dona Marta, parada atrás da cortina vigiando. Eu entendi. Ali, amor não era romance de revista. Ali, amor era risco. Eu tentei falar do dinheiro, de ajudar o irmão, de pagar advogado, e ela levantou a mão. Não, não começa. Mas eu posso? Você pode ser humano, só isso. Se você quer ajudar, você vai comigo conversar com um advogado que eu confio. E você vai ouvir, sem mandar, sem comprar, sem querer resolver do seu jeito. Eu assenti. Eu vou. Ela respirou fundo, como se segurasse uma emoção. E mais uma coisa, Renato. Se em algum momento você escolher seu conforto ao invés da verdade, você não perde só essa briga. Você me perde. Aquilo entrou em mim como sentença. Naquele dia, eu voltei para casa diferente. Eu olhei para os meus luxos como se fossem de outra pessoa. E pela primeira vez, eu pensei, eu posso amar alguém que me mostra o quanto eu fui errado? Porque quando eu comecei a procurar a verdade dentro da empresa do meu pai, eu descobri que eu podia estar indo contra um sistema inteiro e que ele ia usar tudo que tinha para me quebrar. Pensa aí, o que você faria se o seu próprio pai te colocasse contra a parede para você escolher entre família e justiça? No começo eu achei que bastava conversar. Eu ainda era ingênuo, mesmo sendo filho de quem eu era. Eu acreditava que meu pai ia ouvir, que ia ponderar, que ia fazer um acordo justo e encerrar aquilo. Eu não tinha entendido que para ele, admitir culpa era fraqueza. E fraqueza, no mundo dele, não se tolera. Eu fui na empresa na segunda-feira cedo. Entrei no prédio com aquele crachá que sempre abriu tudo. Subi para o meu andar, sentei na minha sala e pedi ao setor jurídico acesso aos arquivos antigos de uma obra específica, de anos atrás. Uma obra em Osasco, se eu não me engano. O nome Sebastião Ferreira estava martelando na minha cabeça. A resposta veio rápida demais. Solicitação negada, orientação da diretoria. Diretoria, meu pai. Eu fechei o e-mail e senti um frio no estômago. Meu pai já sabia.
No fim da tarde, ele me chamou na sala dele. Sala grande, vista bonita, o tipo de lugar onde gente acha que é Deus só porque enxerga a cidade de cima. Ele não pediu para eu sentar. Isso já era recado. Você foi atrás dos arquivos. Fui. Por quê? Eu respirei fundo. Porque eu quero entender o que aconteceu. Eu quero que a gente resolva isso do jeito certo. Ele riu. Do jeito certo? Quem te ensinou esse jeito, Renato? A sua avó? Aquela velha? Não fala assim dela. Ele me encarou. Eu falo como eu quiser dentro da minha empresa. Eu senti a raiva subir, mas segurei. Pai, morreu um homem. Uma família sofreu. E pelo que eu vi, tem coisa errada. Ele se aproximou devagar, como um predador que não precisa correr. Escuta aqui. Você é meu filho. Você tem futuro. Você tem nome. Você quer jogar isso no lixo por causa de uma menina? Eu senti o golpe baixo. Não é uma menina, é uma pessoa. E é uma história. História não paga salário. História não sustenta a empresa. Ele bateu de leve na mesa. Você quer ser moralista? Vai ser moralista fora daqui. Eu engoli seco. Eu não vou fingir que não vi. Ele então baixou a voz. Você vai fingir sim, porque eu mando. E porque eu posso destruir essa menina antes de você piscar. Eu senti o sangue sumir do rosto. Não, posso. Ele falou com calma. Eu sei onde ela mora. Eu sei onde a mãe dela trabalha. Eu sei a escola do irmão. Eu sei tudo. E se você me obrigar, eu faço. Eu levantei a mão, tremendo. Pai, pelo amor de Deus. Ele deu um sorriso sem amor. Não envolve Deus nisso. Deus não paga processo. Eu saí da sala com as pernas moles. Desci para o térreo, respirei o ar da rua como se eu tivesse escapado de um lugar tóxico e liguei para Luana. Luana, ele sabe. E ele ameaçou você. Do outro lado, silêncio. E depois a voz dela, firme, mas eu senti o medo escondido. Eu imaginei. A gente precisa se proteger. E eu preciso de tempo para... Tempo é o que a gente não tem, Renato. Se você vai estar nisso, agora é a hora de provar. Naquela mesma semana, eu conheci o tal ex-funcionário que tinha dado os papéis. Um homem de mais de 50 anos, mãos grossas, olhar de quem carrega a culpa. Ele me encontrou num bar simples em Santo Amaro. Chamava-se Walter. Eu devia ter falado antes. Ele disse, mexendo no copo de café. Mas naquela época, eu tinha filho pequeno. A gente tem medo. Eu assenti. O que o senhor sabe? Ele olhou para os lados. Eu sei que teve relatório trocado. Eu sei que disseram que o Sebastião estava sem cinto. E eu vi com meus olhos que ele estava com cinto sim. Só que o ponto de ancoragem estava podre. E a manutenção não fizeram. Eu senti o mundo girar. E quem mandou alterar? Ele engoliu seco. Tinha um gerente na época. Hoje ele é diretor. E seu pai? Sabia? Seu pai sempre sabe. Eu gravei tudo com o celular, sem ele perceber. Não por maldade, por necessidade. Depois contei a ele e pedi autorização. Ele aceitou, cansado de carregar aquilo sozinho. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava me esperando na sala. Você está indo longe demais. Eu estou indo até o fim. Ele me encarou com ódio contido. Então você está fora. Fora do quê? Da empresa, da minha vida, do meu dinheiro. Ele estalou os dedos e um segurança apareceu. Devolve seu crachá amanhã. Seu cartão corporativo já foi bloqueado. Eu senti um baque no peito. Era como se ele tivesse arrancado um pedaço da minha identidade, porque eu fui criado achando que eu era aquilo. E naquele mesmo dia, a Luana me mandou uma mensagem curta. Se prepara. Ele vai vir para cima com tudo. E ele veio. Cortou meus acessos, mexeu no meu nome, virou gente contra mim. E quando eu achei que a pior parte era perder o conforto, eu descobri que o perigo de verdade ia bater na porta da Luana. Tem gente que acha que perder dinheiro é o pior. Não é. O pior é perder o respeito falso de quem só te respeitava pelo que você tinha. No primeiro fim de semana sem cartão, sem motorista, sem resolva isso para mim, eu descobri o quanto eu era dependente. Eu fiquei parado no supermercado olhando o preço de arroz como se fosse outra língua. Eu peguei fila. Eu ouvi não, sem ninguém suavizar. Meu pai espalhou na empresa que eu estava instável.
que eu estava sendo manipulado. Teve funcionário que me evitou no elevador. Teve amigo que parou de responder mensagem. O Caio, que tinha rido comigo da ideia de humilhar a Luana, sumiu como rato. Minha mãe tentou me ligar 2 vezes, e quando eu atendi, ela chorou dizendo que eu estava acabando com a família. Eu perguntei do Sebastião, do acidente, do silêncio. Ela não respondeu, só chorou mais. Minha avó foi a única que ficou do meu lado sem me cobrar espetáculo. "Você vai sofrer, meu filho", ela disse, sentada comigo na cozinha, tomando café. Mas sofrimento também ensina. Eu comecei a trabalhar com um conhecido, num setor pequeno de logística, só para ter rotina e não pirar. Eu, que sempre assinei contrato, passei a carregar caixa, conferir nota, rodar a cidade. E isso, por mais duro que fosse, me fazia sentir vivo. E foi nessa fase que eu me aproximei de verdade da Luana. Não foi beijo de filme, foi conversa longa. Foi sentar num banco de praça depois do turno dela, comendo pastel e tomando caldo de cana. Foi eu ouvindo ela falar da mãe, das contas, do medo de faltar remédio. Foi eu contando coisas minhas que eu nunca contei para ninguém, porque no meu mundo, fraqueza vira arma na mão dos outros. Uma noite eu fui com ela até uma igreja católica pequena do bairro. Ela entrou, acendeu uma vela, ficou em silêncio. Eu não sou o homem mais religioso, mas naquele momento eu entendi que fé, para ela, era um lugar interno onde ela respirava quando o mundo apertava. "Você acredita mesmo?" Eu perguntei, baixinho. Ela olhou para o altar e respondeu: "Eu acredito que a vida cobra e que a gente tem que fazer a nossa parte. O resto, eu entrego para Deus do meu jeito." Aquele "do meu jeito" me tocou. Não era fanatismo, era sobrevivência. O romance foi chegando devagar. Um toque na mão que dura 1 segundo a mais. Um abraço que fica. Um olhar que diz "tô aqui." Até que um dia, quando eu deixei ela em casa, ela ficou me olhando antes de entrar. "Renato, eu tenho medo", ela confessou. E foi a primeira vez que eu vi o escudo dela baixar. "Medo do quê?" "Do seu pai. E medo de gostar de você." Eu senti minha garganta fechar. "Eu não vou deixar ele encostar em você." Ela sorriu, triste. "Você não controla ele. E eu não controlo meu coração." Eu dei um passo, sem invadir. "Luana, eu tô gostando de você também." Ela respirou como se aquilo doesse e aliviasse ao mesmo tempo. E aí, ela me beijou. Um beijo curto, verdadeiro, tremido. E quando ela encostou a testa na minha e sussurrou: "Não me faz me arrepender", eu entendi que amor ali era promessa e risco. 2 dias depois, eu acordei com uma ligação dela chorando. "Renato, entraram aqui." Meu corpo gelou. "Como assim?" "A casa. Reviraram tudo. Não roubaram TV, não roubaram nada. Só deixaram um papel em cima da mesa." Eu fui correndo. Quando cheguei, Dona Marta tremia. O Diego estava pálido, abraçado na mãe. A Luana segurava um bilhete amassado. "Para, ou a próxima visita não vai ser só recado." Eu senti uma raiva tão grande que minhas mãos fecharam sozinhas. "Foi ele", eu falei sem pensar. A Luana me olhou, com olhos molhados e firmes. "Não importa se foi ele ou alguém dele, importa que agora é real." Eu abracei ela, e naquele abraço eu senti o tamanho da minha escolha. Eu não estava mais brincando de ser justo. Eu estava defendendo alguém que eu amava. E foi aí que minha avó abriu uma caixa antiga que ela escondia há anos, e dentro dela tinha um documento que podia derrubar meu pai. Só que, junto com a prova, veio uma confissão da minha mãe que eu nunca imaginei ouvir. A minha avó me ligou na manhã seguinte ao bilhete. A voz dela estava diferente, mais velha. "Renato, vem aqui, agora." Eu fui. Quando cheguei, ela estava na sala com uma caixa de papelão no colo. Daquelas caixas que a gente guarda coisa que não quer ver. "O que é isso, vó?" Ela passou a mão na tampa como quem alisa uma ferida. "O que eu escondi de mim mesma." Ela abriu. Tinha recorte de jornal antigo falando de acidente em obra. Tinha cópia de um boletim de ocorrência. Tinha uma carta de uma mulher pedindo, pelo amor de Deus, que não deixassem o nome do marido ser manchado. E tinha um memorando interno com a assinatura do meu pai e de um diretor, falando de redução de exposição. Eu senti o estômago embrulhar. "Por que a senhora guardou isso?" "Porque eu tive medo do que meu filho é capaz", ela respondeu,
com honestidade que doía. E porque eu achava que, se eu jogasse isso no mundo, eu ia destruir minha própria casa. E agora? Ela levantou o olhar. Agora eu tô velha. Não dá mais para fingir. E eu cansei de rezar pedindo perdão sem ter coragem de fazer o certo. Eu peguei os papéis com cuidado, como se fosse dinamite. E naquele mesmo dia, eu marquei com um advogado trabalhista indicado pela Luana. Um homem sério, simples, direto. Ele olhou tudo e falou: "Isso aqui é forte, mas vocês precisam se preparar, porque do outro lado tem poder, tem dinheiro, tem influência, vai ser guerra." Eu assenti. Eu já tô na guerra. Eu só não sabia. A guerra ficou mais suja quando a minha ex-noiva entrou em cena. A Paula era o tipo de mulher que minha mãe adorava, bonita, educada, família do mesmo nível, presença perfeita em foto. A gente tinha ficado noivo mais por roteiro do que por amor. Eu terminei quando tudo começou a desabar e ela não aceitou perder a vitrine. Uma noite, saiu uma nota em site de fofoca. Herdeiro rebelde se envolve com enfermeira interesseira. Com foto minha e da Luana, tirada de longe, sem contexto. No dia seguinte, minha mãe me ligou desesperada. "Renato, você tá expondo a gente? Você tá expondo a sua avó?" Eu respirei fundo. "Mãe, é a Luana que tá sendo exposta. É ela que tá apanhando." Silêncio. E então, como se uma represa quebrasse, minha mãe falou uma coisa que eu nunca pensei que ouviria. Eu assinei. "Assinou o quê?" Ela chorou. "Um acordo, anos atrás. O seu pai disse que era para proteger vocês, que era só papel. Eu assinei sem ler direito. E depois eu descobri que era para calar uma família." Eu senti o chão sumir. "Você sabia?" "Eu sabia por cima. Eu não quis saber mais. Eu era fraca, Renato. Eu fechei os olhos. Era isso. Não era só meu pai. Era um sistema de covardia." "Mãe, você vai testemunhar?" Ela soluçou. "Eu não sei. Seu pai, ele o quê?" Eu aumentei o tom, sem querer. "Ele manda em você até hoje?" Ela ficou quieta. E o silêncio respondeu. Quando eu contei para Luana, ela ficou parada, olhando para o nada. Então era isso. Ela falou baixo. "Sua mãe tem culpa também." "Tem," eu admiti. "Mas ela pode ajudar a consertar." A Luana respirou fundo. "Eu não quero destruir ninguém, Renato. Eu quero justiça, só isso." Naquela semana, a gente deu entrada no processo com as provas. E o advogado avisou. Podia demorar, podia ter tentativa de acordo, podia ter pressão. Pressão foi pouco. Na sexta-feira, eu vi um carro estranho rondando a rua da Luana. Sábado, o Diego passou mal, ansiedade, coração disparado. Domingo, Dona Marta chorou dizendo que não aguenta mais. Eu abracei as 3 pessoas e entendi que a minha escolha tinha custo. E eu, pela primeira vez, quis pagar. Só que no dia da primeira audiência, quando a gente achou que finalmente ia falar diante de um juiz, uma prova apareceu do lugar mais improvável. E logo depois, a Luana sumiu sem me dizer para onde foi. A primeira audiência foi marcada para uma manhã chuvosa. Eu lembro da chuva porque ela parecia combinar com o peso no meu peito. Eu cheguei cedo no fórum com a Luana, Dona Marta e o advogado. A Luana estava de cabelo preso, roupa simples, mas a mão dela tremia quando segurou a minha. "Tá com medo?" eu perguntei. Ela respirou fundo. "Tô, mas eu vou." A gente entrou na sala e sentou. Do outro lado, meu pai chegou com 2 advogados caros, terno perfeito, sorriso de quem tá no controle. Ele nem olhou para mim. Olhou para Luana como se ela fosse um inseto. A Paula também apareceu, do nada, sentou atrás com minha mãe. Minha mãe estava pálida. Minha avó, por teimosia e coragem, também foi, com uma bengala e o olhar firme. O juiz entrou, formal. Começou a audiência. Meu pai tentou transformar tudo em acidente inevitável. Os advogados dele falaram bonito, tentando desqualificar a família da Luana, insinuando que era oportunismo. Eu apertei a mão dela com força. A Luana, quando falou, não gritou, não fez drama. Contou a história do avô, da avó, da mãe, do peso, do silêncio. E quando terminou, ela disse uma frase que eu nunca esqueci. "Eu não queria estar aqui. Eu queria que meu avô tivesse voltado para casa naquele dia. Mas já que ele não voltou, eu vim." O juiz ouviu, pediu documentos.
O nosso advogado apresentou as provas. Meu pai ficou rígido, mas ainda parecia confiante, como quem acha que compra o mundo. Foi aí que a porta abriu e entrou o Walter, o ex-funcionário. Eu não sabia que ele vinha naquele dia. Ele tinha dito que tinha medo. Eu respeitei. Mas ele entrou, sentou, e quando foi chamado, levantou com a mão suando e a voz trêmula. Eu trabalhei na obra. Eu vi o que aconteceu. Eu vi o cinto. Eu vi o ponto de ancoragem podre. E eu vi o relatório ser trocado. O advogado do meu pai tentou interromper, mas o juiz mandou seguir. O Walter tirou do bolso um pendrive. Eu guardei um áudio. Na época eu gravei sem querer. O rádio no bolso pegou conversa. Eu tinha medo. Mas eu não aguento mais. Meu coração disparou. O áudio foi anexado. Não foi tocado ali, mas só o fato de existir mudou o ar. Eu vi o advogado do meu pai cochichar algo no ouvido dele. Eu vi a mandíbula do meu pai travar. Minha mãe começou a chorar baixinho. Minha avó fechou os olhos como se agradecesse. Quando saímos da sala, eu senti uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Eu abracei a Luana no corredor. Você foi incrível. Ela não sorriu. Ainda não acabou. Eu olhei para ela. O que foi? Ela respirou fundo. Renato, eu tô com medo do que ele vai fazer agora. Eu tô com medo pelo Diego. A gente vai proteger vocês. Ela me encarou. Eu não quero que você se destrua por minha causa. Não é por sua causa. É pela verdade. E eu engoli seco. Por você também. Ela passou a mão no meu rosto, rápida, como se guardasse aquilo. Eu te amo, Renato. E é exatamente por isso que eu preciso te pedir uma coisa. Se acontecer alguma coisa, não fala assim. Ela baixou o olhar. Naquela noite eu mandei mensagem. Ela respondeu curto. No dia seguinte não respondeu. Eu liguei. Caixa postal. Eu fui na casa dela. Dona Marta estava sentada, com os olhos inchados. Ela saiu cedo, Dona Marta disse. Não falou para onde ia. Só deixou isso aqui para você. Ela me entregou um papel dobrado. Eu preciso resolver uma coisa. Não venha atrás agora. Por favor. Eu senti o mundo girar. Que coisa, Dona Marta? Ela chorou. O Diego piorou. Ela está desesperada. Eu saí dali com um vazio no peito e um medo que eu nunca tinha sentido. Não era medo do meu pai. Era medo de perder a Luana no meio dessa tempestade. E quando eu descobri onde ela estava e por quê, eu entendi que a Luana não tinha fugido de mim. Ela tinha ido lutar pela vida do irmão. E o que aconteceu depois foi a mistura mais dolorida e mais bonita de justiça e amor que eu já vi. Eu rodei São Paulo como um louco. Liguei para o hospital, liguei para o advogado, liguei para amigos que eu nem tinha mais. Ninguém sabia. Até que eu lembrei de uma conversa antiga. A Luana tinha citado um hospital público específico, onde o Diego fazia acompanhamento. Eu fui para lá. Encontrei ela no corredor, sentada numa cadeira de plástico, com a cabeça baixa e as mãos juntas, como quem rezava sem palavras. O rosto dela estava exausto. Quando ela me viu, levantou rápido, assustada. Eu pedi para você não vir. Eu cheguei perto, tentando manter a voz calma. Você sumiu, Luana. Eu fiquei desesperado. Ela mordeu o lábio, segurando o choro. O Diego precisa de cirurgia. A vaga apareceu, mas é complicado. Tem espera, tem exame, tem burocracia. E eu não consigo pensar em mais nada. Eu senti um aperto no peito. Por que você não me falou? Ela olhou para o chão. Porque eu não queria que você achasse que eu estava usando isso. Eu não quero dever nada para você. Eu segurei as mãos dela com cuidado. Você não me deve nada, e eu não tô aqui para comprar nada. Eu tô aqui porque eu te amo, e porque eu amo vocês. Ela fechou os olhos e chorou, finalmente, sem o escudo. Eu tô com medo. Eu também, eu confessei. Mas a gente vai passar. Eu fui com ela falar com assistente social, com médicos, com quem fosse preciso. E dessa vez, eu usei o que eu tinha de forma limpa. Não para furar fila, não para humilhar ninguém, mas para garantir que tudo que era direito fosse cumprido, que documento não ficasse parado, que exame não se perdesse. Eu fiquei do lado dela, segurando a mão dela, sendo presença. Na semana seguinte, a justiça deu um passo importante. O áudio do Walter foi validado. A investigação foi encaminhada. Meu pai tentou acordo por fora, tentou abafar, mas a coisa já estava grande demais.
A imagem dele começou a ruir. Minha mãe, num ato que me surpreendeu, aceitou testemunhar. Não virou santa, não virou heroína. Mas teve um lampejo de coragem que eu nunca tinha visto nela. Minha avó, quando soube, só disse: já era a hora. Meu pai enfrentou consequências. Não foi novela com algema e helicóptero. Foi vida real, processo, pressão, perda de contratos, gente se afastando, investigação. O poder dele começou a ter limite. E eu, pela primeira vez, vi meu pai menor do que eu tinha medo. E enquanto isso, o Diego fez a cirurgia. Eu fiquei no corredor com a Luana e a Dona Marta. Dona Marta segurava um terço na mão e chorava baixinho. A Luana parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Eu abracei as duas e senti que família, às vezes, nasce do jeito mais improvável. Quando o médico saiu e disse deu tudo certo, a Luana desabou nos meus braços. Eu chorei junto. Eu, que achava que homem não chorava, chorei como criança, porque ali não tinha rico nem pobre, tinha vida. Alguns meses depois, a reparação saiu. Não apagou o passado, mas devolveu dignidade. O nome do Sebastião foi limpo. A família recebeu o que era devido. E, mais importante, a verdade deixou de ser sussurro e virou registro. Eu não voltei a ser o herdeiro do jeito antigo. E eu nem quis. Eu trabalhei, reconstruí meu caminho com menos luxo e mais sentido. Minha relação com minha mãe melhorou devagar, com cicatriz e conversa dura. Com meu pai, ficou uma distância que por um tempo doeu. Depois virou paz. E eu e a Luana, a gente não teve final feliz de propaganda. A gente teve final feliz de vida real. Num domingo de tarde, na casa simples dela, com feijão no fogo e o Diego rindo da TV, eu ajoelhei no quintal mesmo, com o coração batendo na garganta. Luana, eu tentei te humilhar. Eu tentei te diminuir. E você me ensinou a ser homem. Você aceita casar comigo? Ela chorou e riu ao mesmo tempo. Você vai aguentar a vida do jeito que ela é, Renato? Eu quero a vida com você, do jeito que ela for. Ela estendeu a mão. Então eu aceito. A gente casou no civil, simples, e fez uma festa pequena num salão de bairro, com minha avó emocionada, Dona Marta dançando, o Diego de terno pequeno parecendo gente grande. Teve briga? Teve gente que não foi? Teve, mas teve amor, teve verdade, teve recomeço. E se hoje eu conto isso para você, é porque eu aprendi do jeito mais duro que a vida dá voltas. E que o que salva a gente não é o dinheiro, é a coragem de mudar. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.